Muito bem. Sejam todos bem-vindos, né, a essa nossa reunião. Eu sou Soraya Féssio, jornalista. Quero começar aqui com um tema muito importante. Aprender a ler e escrever é fundamental para o ser humano se desenvolver, não é mesmo? Através delas, a gente descobre aspectos do mundo que apenas as palavras são capazes de desvendar. Escrevendo, nos posicionamos, nos contamos histórias, nossas mensagens, opiniões afetam outras pessoas. E seja através de uma postagem nas redes sociais, de um e-mail profissional, de um bilhete deixado na geladeira, de uma carta para alguém distante, enfim. Vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui no Centro de Mídias. Quem está comigo hoje é Ana Holanda, ela é jornalista e ela tem espalhado por aí a semente da escrita afetuosa. É isso mesmo. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu vou começar com uma pergunta aqui. Você desenvolve aí o projeto de vida, né? O desenvolvimento do projeto de vida dos alunos é uma prioridade da rede pública. A ideia é garantir um espaço para o estudante organizar aí a sua vida escolar, entender o papel na sua comunidade e planejar as ações para atingir os seus sonhos. Então, gostaria aí que você compartilhasse a sua história com a gente. Você é jornalista? Como é que você escolheu essa profissão? E em que momento a escola interferiu na sua decisão? Então, a profissão o jornalismo, ele veio para mim num momento de muitas indecisões, né? Mas o que eu acho que é super normal isso, né? A gente tem que tomar uma decisão tão cedo sobre o que quer fazer ou o que quer ser. E, num primeiro momento, a minha ideia era medicina. E na escola eu me encaminhei e estudei para fazer medicina por conta de um pai médico que sempre foi muito apaixonado pela medicina e por uma medicina que hoje as pessoas chamam de médico de família. Mas meu pai é médico de família desde sempre, né? E eu não passei direto na medicina, mas aí eu segui estudando, né? Porque medicina é algo que não é fácil de passar. E quando eu estava estudando para prestar para o vestibular de medicina, eu me dei conta que o que eu mais admirava não era o fato de ser médica, mas era a relação que o meu pai tinha com as pessoas. E então eu me dei conta de que não era sobre medicina, né? Mas era me relacionar com o outro. E aí eu não precisava fazer medicina para isso. E eu sempre gostei muito de escrever e de ouvir, né? Acho que a escola, né, eu aprendi muito isso na escola, né? Principalmente sobre saber ouvir, né? Eu tive alguns professores que não necessariamente eles eram de português ou que eles dessem redação, mas eu lembro até hoje de professores de história, de professor de geografia, de professor de biologia, que foi muito inspirador nesse sentido de saber contar, de saber passar o conteúdo. E essa coisa da escuta me encantava muito. E eu acabei optando pelo jornalismo por isso, por poder ter essa relação com a escrita, por poder ter essa relação com o outro. E foi, para mim, uma decisão bastante acertada. E eu acho que, além disso, a escola teve muito presente nessa questão da relação, né? Eu tenho amizades que surgiram na época da escola, que elas são eu digo que elas são meu porto seguro até hoje. Faz muitos anos que eu terminei a escola, mais de 30 anos, então é uma coisa que para mim me é muito especial. Isso a relação com a escola é para a vida inteira, na verdade. É. Muito bom. Você disse que passou a perceber que a sua escrita, né, ela é diferenciada pelo retorno das pessoas ao lerem o seu texto publicado, principalmente na revista Vida Simples. Isso. Né? E deu aí o seu trabalho de nome Escrita Afetuosa. Afinal de contas, o que é escrita afetuosa?
Então, a escrita afetuosa, para mim, é o verdadeiro papel da escrita, né? Que eu chamei de afetuosa no sentido de chamar a atenção das pessoas que a escrita, ela é feita para afetar o outro. A escrita, ela é uma ponte, ela é um encontro com o outro, ela deveria ser sempre isso, né? O problema é que hoje, nem sempre, não só a escrita, mas qualquer tipo de construção narrativa que a gente faz, né? Hoje, quando a gente produz um vídeo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Será que a minha construção, a forma como eu estou construindo essa narrativa, está de fato afetando o outro, conversando com o outro? Porque para mim esse é o verdadeiro papel da escrita e da comunicação, é afetar o outro. E daí eu batizei isso de escrita afetuosa. E você pode dar exemplos dessa metodologia para que o outro seja atingido? Sim, assim, ela até eu acho legal eu contar um pouco de como ela nasceu, que eu acho que fala muito sobre ela mesma, né? Nos meus textos de Vida Simples, que é uma revista que ela já quebrava um padrão de jornalismo tradicional, pelo fato dela permitir, por exemplo, que os jornalistas colocassem em primeira pessoa, o que dentro de um jornalismo tradicional ele não é muito comum. E o que eu percebia de retorno eram as pessoas, os leitores comentando: nossa, parece que você conversa comigo pelo texto. Nossa, parece que você sabe o que eu estou precisando ouvir. E mais do que isso, as pessoas às vezes comentavam sobre textos que haviam sido publicados há 3, 4, 5 anos. E isso para mim foi assim, uma luz, um alerta. Porque hoje a gente tem uma produção de textos e de conteúdo muito grande, né? Por conta das redes sociais, eu falo que a gente é afogado, né, por conteúdos. Mas o que de fato fica? O que de fato permanece na gente? E permanecer no outro, né, ser lembrado pelo outro, fazer com que o seu texto, de fato, ele vire uma memória, é algo que é importante para qualquer escritor. E quando eu falo escritor, não é só no sentido de escritor como profissão. Quando a gente escreve, a gente precisa ter essa noção de que aquilo deveria ser sempre um perpetuar da nossa memória. Aquele texto deveria se manter vivo. Isso vale para tudo. Por exemplo, quando a gente fala de conteúdos como história, geografia, quando a gente quer trazer o conceito de quem a gente é, de onde a gente vem, esse conteúdo ele tem que atrair de uma maneira que eu seja capaz de lembrar, que ele não seja só algo decorado, né? Que seja algo... E a maneira como eu escrevo, a maneira como eu trabalho esse conteúdo pode fazer toda a diferença entre ele ser entendido por mim. Eu digo que ele faz morada na gente, né? E no texto fazer morada em você, ou ele simplesmente passar por você e você não lembra mais. Então, o que eu fiz foi mergulhar nos elementos que um texto carrega para ele ser encontro com o outro. E para minha surpresa, esses elementos, eles não estavam só ligados à técnica, porque a gente aprende a estruturar um texto. Na escola a gente aprende a estruturar um texto, né? A leitura ajuda na estruturação de um texto. Textos com começo, meio e fim, eles cumprem um ciclo, né? Eles têm que ter um encadeamento de ideias, mas mais do que isso, eu fui percebendo que, por exemplo, tem que ter a presença de quem escreve, tem que ter alma, tem que ter uma boa dose de coragem, porque quando a gente também trabalha textos em primeira pessoa e quando a gente compartilha com outro a nossa experiência, a gente se mostra muito. E se mostrar é uma coisa que as pessoas têm muito medo nos seus textos. E eu sempre falo, a gente nunca encontra o outro se antes a gente não se encontra. E a nossa presença ela é necessária o tempo todo, estando em primeira pessoa ou não. Então, são textos em que você reflete sobre eles, você pensa sobre eles, você conta as histórias, mas você sabe exatamente por que você está usando cada elemento que está presente ali. Interessante. E você acha que essa metodologia ela pode ir para temas diversos, por exemplo, para quem
mexe com economia, com tecnologia, né? Até o próprio texto aí jornalístico, que também tem lá a sua versão. Então, dá para fazer um texto, mas dá para utilizar isso dentro dessas áreas um pouco mais técnicas também, né? Super, é muito possível. Tanto que eu sempre falo que a gente não se dá conta, mas a escrita, nesse sentido, ela tem um papel transformador muito grande. A escrita, ela tem uma força muito grande, né? Ela transforma a gente, ela transforma o outro e ela pode transformar o mundo. E, ao mesmo tempo, o que eu acho mais bonito e que eu acho que se as pessoas que estão me ouvindo, elas perceberem isso, a escrita é algo tão simples, no sentido de que é uma coisa que a gente aprende na escola, né? Eu não preciso fazer um curso nos Estados Unidos para aprender a escrever, eu não preciso fazer algo que me é inacessível financeiramente. Eu aprendo na escola, é uma possibilidade. E eu tô falando, a maneira como você escreve, ela pode transformar uma realidade, né? E aí vem uma questão onde você fala dos termos técnicos ou da gente escrever isso sobre economia, sobre política. Imagina se a gente conseguisse escrever textos de encontro com o outro, a partir de temas como economia, como política, esporte, saúde, né? Se a gente saísse desse lugar meio automático que a gente está acostumado, olha que bonito que a capacidade que a gente poderia ter de transformação, porque as pessoas entenderiam, algo que eu falo muito, que a escrita ela permite, é a percepção de que tudo está presente na nossa vida. Tudo. Todas as grandes decisões políticas, as transformações sociais, a economia, tem um impacto na nossa vida e está presente na nossa vida. Então, quando a gente se dá conta disso e a gente começa a escrever de uma maneira que o outro entenda, que não é só sobre uma mudança na política, ou não é só sobre uma questão econômica, mas é sobre a vida dele também presente ali, a gente modifica tudo, porque aquilo passa a me interessar e eu passo a perceber aquilo como parte integrante da minha vida. Uhum. Por que você acha que as pessoas se interessam pelas histórias dos outros? A gente se interessa pelas histórias dos outros quando elas são bem contadas, né? E isso é uma coisa muito bonita, porque eu dou cursos, né, de escrita afetuosa. E uma grande questão dos meus alunos é quando eles falam assim: mas se eu ficar escrevendo sobre as minhas próprias histórias, isso não seria muito egoísta? Eu falei: não é egoísta. Egoísta é a nossa incapacidade de perceber o outro. Porque a escrita é uma troca. É eu me relacionando comigo mesmo e eu me relacionando com você. Eu tenho que te enxergar. Eu tenho que saber que um texto, ele tem uma outra pessoa que vai ler. E eu tenho que olhar para essa pessoa. Então, quando a gente escreve textos contando a nossa história, isso por si só carrega o que eu chamo do profundo. Eu estou ali dividindo a minha experiência, eu estou me colocando num lugar em que eu estou vulnerável, em que eu estou exposto. E quando chega até você, você não fica percebendo na minha história literalmente cada detalhe dela. Ela se conecta com você, ela chega até você pelo que eu estou tratando. Por exemplo, eu posso estar contando uma história que aconteceu na minha vida, que está remetido a uma relação com a minha mãe, e no final das contas, isso está sendo na verdade, é uma história sobre amor, ou sobre um resgate de uma relação, e na verdade chega em você dessa maneira. Tanto que eu aprendi muito sobre esse formato de texto, esse olhar para a palavra, escrevendo sobre textos de comida. Eu tive uma página durante muito tempo em que eu gosto muito de cozinhar e eu escrevia sobre comida. E eu convido muito as pessoas a escreverem sobre comida, sobre os cadernos de receita, porque é um jeito gostoso, você percebe um caminho mais fácil. Tem escola que trabalhou em cima dos meus projetos de textos de comida, convidando os alunos a olharem para os cadernos de receita, para as receitas de família e contarem histórias a partir disso, né?
E porque daí você... E era muito bonito, porque eu escrevia, por exemplo, sobre bolo de laranja. E aí a pessoa comentava sobre esfirra. E eu falei, cara, eu tô escrevendo sobre bolo de laranja e a pessoa tá comentando sobre esfirra. E aí eu me dei conta de que não era nem sobre bolo, nem sobre esfirra. O texto era sobre saudade e chegava no outro sobre como saudade. E isso é muito bonito. Interessante, como a sua história atingiu o outro, né? Mudando os ingredientes. E aí, no caso, Ana, tem muita gente com dificuldade de escrever, né? Como é que você rompe essa barreira? Então, as pessoas, elas têm dificuldades por motivos muito diversos, né? Tem gente que é muito criteriosa com o próprio texto, né? É muito crítica consigo mesma, porque eu sempre falo assim, se você está com alguma questão muito séria relacionada à tua escrita, você não tem que se perguntar qual é a questão ligada à técnica que eu estou tendo dificuldade. Você troca essa palavra por relação. O que nessa relação está sendo difícil para mim? Porque às vezes a tua dificuldade é assim, eu sou muito crítica comigo mesma, então eu passo a ser muito crítica com o meu texto. Ou eu sou muito perfeccionista e eu passo a ser muito perfeccionista com o meu texto. É aquele texto que você acha que nunca tá bom. Nunca tá bom, nunca tá bem acabado, nunca... As pessoas têm medo também. Escrever algo que possa parecer bobo, que possa parecer piegas, que possa causar no outro essa sensação de tipo, nossa, não acredito que você escreveu isso, né? No sentido de ser bobo mesmo, se expor, se colocar num lugar que ele não quer, né? E eu incentivo muito as pessoas a escreverem os textos em primeira pessoa para elas trabalharem essas questões relacionadas aos seus receios de escrever. E eu também sei que tem gente que tem problemas relacionados ao texto por conta de ortografia ou porque não domina exatamente a pontuação e ela fica com muito receio. Eu trabalho com a escrita afetuosa já há muitos anos. E eu dou muitas aulas, e para grupos muito diversos. E eu tive uma experiência que me marcou muito, que foi com um grupo de pessoas que eu tinha numa mesma sala, pessoas com níveis diferentes de aprendizado, de escolaridade. Mas no final do curso, que eram 2 dias de curso, todo mundo precisava escrever um texto. E na hora de escrever um texto, um dos alunos, ele não conseguia. Ele estava com um papel em branco. E eu cheguei para ele e perguntei, qual que é a sua dificuldade? E aí ele falou, você sabe, para mim a escrita é um bicho de 7 cabeças. Aí eu falei, tá, mas qual é o seu medo? Aí ele falou, os erros. Eu falei, você está com medo dos erros que você vai cometer? Do C, do C cedilha, do S, o S, o M, o N, o ponto, a vírgula? Ele falou, Eu falei, olha, erro de ortografia, erro de concordância, erros gramaticais, eu corrijo, né? Eu corrijo, outra pessoa pode corrigir, hoje você pode reler e procurar ali no Google as regras gramaticais, os seus livros de português, enfim. Agora, tem uma coisa que eu não consigo fazer por você. Eu não consigo colocar sua alma no texto. Ou você põe a sua alma ou você não põe, eu não posso pôr a minha. Então eu preciso que você coloque a sua alma. E aí eu fiz com ele algo que eu recomendo muito para quem está com dificuldade de escrever. Eu comecei a conversar com ele. Sobre o que você quer escrever? E ele foi me falando. Ele falava, eu perguntava, ele falava, eu perguntava. Eu fui levando ele a contar a história. Sim. E aí deu uns 10 minutos, eu olhei para ele e falei assim, você percebeu o que você fez? Ele olhou para mim e falou assim, eu escrevi, né? Aí eu falei, você escreveu. Agora você coloca as palavras no papel. E ele escreveu um texto, Soraya, frente e verso de uma folha de papel ao maço. E aquilo me emocionou tanto. Porque você imagina o que é uma pessoa que fala que a escrita é um bicho de 7 cabeças e 10 minutos depois escreve uma folha frente e verso contando uma história. Então eu acho assim, uma sugestão, se você tiver com muita dificuldade, faz a construção oral primeiro, e depende, porque isso te ajuda a já ir elaborando o texto e depois você coloca no papel.
tá com receio dos erros, faz a revisão. Gente, é normal, a gente pode não acertar na primeira vez, né? Exato, exato. E você vê, né? Na verdade, era uma trava que ele tinha e houve um desbloqueio daquela situação. O medo, né? O medo do erro, de errar, né? De errar, mais do que isso, eu percebo que para algumas pessoas a escrita vem como um você não pode. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu fiz uma escrita de oficina numa cidade no interior de Pernambuco. E foram 2 dias de oficina. E no final da oficina, eles escreviam e eles liam os textos para o grupo. Eram textos que a gente fez baseado em fotografias de família. E ele leu o texto, Soraya, chorando do início ao fim. E aí ele olhou para mim no final e falou assim: eu passei a minha vida inteira, tudo bem, a vida inteira ele tinha 20 anos. Mas ele falou: eu passei a minha vida inteira com as pessoas dizendo que a escrita não era para mim. E você acabou de me provar o contrário, que eu consigo escrever. Então, para algumas pessoas, a possibilidade da escrita, e que a escrita é um processo de condução também, vem como um eu posso, é um sim que a vida te dá no meio de um monte de não. Isso é tão bonito, né? Porque, de novo, a gente volta para a simplicidade de escrever, né? É verdade. E às vezes ela pode também estar até... Você acha que ela está associada ao estímulo da leitura? Muito. Eu acho que assim, ler ajuda muito. Ajuda muito te ajuda a olhar para o texto, te ajuda na estrutura do texto, te ajuda a ter um vocabulário mais amplo, te ajuda até se você comete muitos erros de português, de ortografia, de pontuação, te ajuda a perceber isso no texto sem que você precise ficar pensando só nas regras. E aí a leitura é um universo à parte de uma abertura de possibilidades, né? É um portal que se abre na vida da gente e que a gente segue. Então a leitura ajuda, mas escrever também é um processo de disciplina, assim, no sentido de de você se dispor a escrever mesmo, né? De você se colocar como um exercício. Eu vou escrever. Isso não precisa ser uma lição de casa, uma coisa que o professor te pediu. Você pode escrever sobre aquilo que te afeta, né? Eu acho que em diferentes níveis aqui, por exemplo, a adolescência é uma época que as nossas emoções, elas estão super à flor da pele, e aí você pode desenvolver a sua maneira de perceber o mundo através de como aquilo te afeta e como você sente. E faça isso, né? Quanto mais a gente escreve, mais a gente consegue ter uma escrita mais autêntica, mais a gente se sente mais corajoso em relação a isso. Esse projeto que você citou, Minha Mãe Fazia, né, sobre a questão da receita culinária. Você vê, né, você juntou aí a comida com a história. Como é que se dá esse processo, na verdade, de interação, Ana, entre essa escrita mais íntima, junto com a culinária? Você consegue contar uma história no meio disso tudo? Sim, eu sempre falo que a comida é uma porta de acesso muito bonita para a escrita. É um acesso muito fácil para a escrita, né? Ela, por si só, ela ajuda nisso. E o Minha Mãe Fazia foi um projeto que nasceu para eu escrever sobre aquilo que se passava na minha cabeça enquanto eu cozinhava. E aí vinham as minhas histórias de infância, minhas memórias com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai. E aí eu contava a partir disso e sempre trazia uma receita no final, né? Então eu contava sobre dias de férias na casa da minha avó, no quintal grande dela, e daí no final eu trazia uma receita de algo que remetia àquele momento. Isso nasceu primeiro como um projeto no Facebook, e depois isso se transformou num livro que chama Minha Mãe Fazia, que traz essas crônicas com receitas no final. E veio junto com isso uma relação muito encantada que eu tinha por comida, e pelos cadernos de receita de família também, né?
porque eu falo assim, se a gente se dá conta do tanto de histórias que se escondem num simples caderno de receitas de família, eu sempre brinco, o mundo se torna, tipo, pequeno para você, né? Porque, pô, num caderno você tá vendo tantas possibilidades de história, né? E eu fui pesquisar sobre cadernos de receita de família. Por exemplo, você tem como contar muitos momentos da história do nosso país observando cadernos de receita de família, né? Os cadernos de receita de família, eles vão mudando conforme as mudanças sociais, econômicas vão acontecendo no país, né? A ida da mulher para o mercado de trabalho, a saída, o fim da escravidão, né? A saída das pessoas do ambiente mais rural para o ambiente urbano. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas verem nos cadernos de receita coladas as receitas que vinham em latinhas, né? E isso é um marco da nossa economia. Foi quando as mulheres começaram a trabalhar, quando veio o processo de industrialização, e aí eles precisavam mostrar para aquela mulher como é que ela fazia uma receita a partir daquele produto industrializado que antes era feito em casa. Molho de tomate, leite condensado, creme de leite, né? O nome da pessoa do lado da receita, então, por exemplo, bolo de laranja, aí tem em cima, Tia Maria, né? E essas referências da onde vem a receita, elas falam sobre a relação que aquela pessoa estabelecia, era o ciclo de relação dela, né? Era a vizinha, era a tia, era a família, eram os membros da casa. Então, assim, é muito bonito olhar para esses cadernos. Um exercício bacana é você olhar para o caderno e encontrar esses elementos e escolher uma receita, por exemplo, tipo um simples bolo de chocolate, e você escrever um texto a partir dele. Como é que eu faço isso? Começa a trazer para a tua memória em que momento esse bolo era feito. Esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa que ela é super especializada em bolo e ela contava o bolo. Eu acabei indo trabalhar com bolo por causa de uma tia, porque eu ia passar as férias na casa dela e todos os dias à tarde, para o lanche da tarde, sempre tinha um bolo. E aí ela começava a falar do cheiro daquele bolo, como é que o cheiro daquele bolo chegava até ela. Então, você vai trazendo, é um contar dos meus 5 aos meus 8 anos, eu passava as férias na casa da minha avó. Todos os dias, era um dia especial quando minha avó fazia carne ensopado. Lembro do cheiro, lembro dela preparando, lembro da mesa posta. E aí você já está construindo um texto super saboroso, rico. Quantos mais detalhes você trouxer sensoriais, melhor para esse texto. E aí no final, quando você lê esse texto, ou se você der para alguém ler esse texto, você vai ver que esse texto não é um texto só sobre comida, é um texto sobre uma relação de amor. Ele pode ser um texto de saudade, de repente, se essa avó já foi, né? Se essa avó já morreu, né? Ele pode ser um texto por exemplo, um texto de reconexão, uma avó que nunca falava que te amava, mas que quando ela preparava aquela carne, era uma maneira dela mostrar o amor dela por você. Então, assim, a maneira como a gente escreve vai nos mostrando tudo isso de uma maneira muito bonita, sem que a gente precise falar, oi, eu estou falando sobre amor, sobre uma relação. Tá tudo sendo dito, né? Tá tudo posto ali. E fica muito mais criativo desse jeito. Sim, sim. Você é embaixadora do The School of Life no Brasil, dá aula sobre como se encontrar na escrita. É isso mesmo? É isso mesmo. Projeto. Esse é um dos meus projetos de escrita, de aula de escrita, que eu dou. A The School of Life é uma escola aqui de São Paulo. Para quem não conhece, a The School of Life, ou Escola da Vida, ela é uma escola que foi fundada por um filósofo chamado Alain de Botton. É uma escola que existe em vários países, inclusive no Brasil, em São Paulo, ela tem uma filial.
E o Alain de Botton, ele parte do princípio que a gente aprende muitas coisas na escola, mas a gente não aprende a lidar com a gente mesmo, né? A gente, essas questões emocionais, a gente não é habituado a ser educado. E a gente deveria, hein? Porque a gente chega na fase adulta sem saber lidar com a gente mesmo, nem com o outro nas nossas relações. Então, a escola ensina isso, ensina sobre essa questão do nosso emocional. E a aula, como se encontrar na escrita, veio desse lugar, muito dessa escrita que é quase como uma escrita terapêutica, ela te ajuda a olhar para você. Eu já tive experiências maravilhosas nessa aula que me marcaram demais. Uma delas foi um aluno que ele chegou para mim, no final, são 4 aulas, né? E no final nessa última aula, os alunos apresentam um texto, a finalização é um texto longo, e ele me apresentou um texto, eu li, ele olhou para mim e falou assim: você entendeu sobre o que é o texto? Aí eu falei, sim, alguém morreu, né? Ele falou, sim, o meu melhor amigo. E eu não te falei a verdade, eu vim para fazer esse curso exatamente porque ele morreu, é um amigo dele que tinha se matado, e ele não conseguia falar sobre isso. Era um assunto muito difícil, era um tabu na vida dele. E aí as pessoas falavam para ele, você precisa escrever sobre isso. E ele falava assim, como é que a gente escreve sobre algo que a gente não consegue nem falar? E o meu trabalho é um trabalho de conduzir as pessoas para a escrita, né? Fazer com que elas se sintam confortáveis e perceber a escrita como uma possibilidade para elas. E aí ele falou, e esse é o texto nasceu, eu finalmente consegui escrever sobre aquilo que eu não conseguia nem falar. Então a escrita, ela também é uma maneira da gente dar voz para nossa alma, né? De uma forma muito bonita. Então ela ocupa esse lugar também, ela ocupa esse lugar ela é uma tradução muitas vezes do mundo, ela é uma tradução da gente mesmo, e a gente tem que olhar para ela também, se permitir olhar para ela desse lugar. Ela não é só sobre informar, né? Ou sobre registrar, ela também diz respeito a gente. Isso é verdade mesmo, é um reflexo, né, das suas emoções. Fica muito mais fácil. Você também escreveu um livro, lançou um livro com esse mesmo nome, Como se encontrar na escrita? Isso, eu lancei esse livro já tem 2 anos. Ele é um livro que fala sobre, eu brinco, ele não é um livro sobre técnica de escrita, né? Ele é um guia no sentido de que, ao longo dos capítulos, eu vou falando sobre esse olhar da escrita, mostrando isso em textos e fazendo com que essa pessoa se sinta confortável para ela escrever os seus próprios textos, né? E é um livro que me traz muitas coisas boas, assim, das pessoas retornarem com depoimentos muito bonitos, né? Do tipo, finalmente consegui escrever. E é doido isso, né? Porque você pensa, mas ela sabe escrever, a pessoa sabe escrever, as pessoas são alfabetizadas, mas, cara, é muito normal, parece que existe uma trava, né? Que aí trava e você não consegue mais escrever. A pessoa pode escrever um e-mail, tal, mas ela não se sente à vontade em escrever. Tem gente que me procura até porque não está conseguindo escrever sua tese de mestrado ou sua tese de doutorado, porque ela travou. E aí é um sentido muito mais profundo, né? Por que está tão difícil para você lidar com essa escrita, né? O que está pegando para você? E vem o contrário, vem pessoas que passam por esse processo de um mestrado e de um doutorado e chega para mim e fala assim, depois disso eu não consigo mais escrever. Foi muito difícil para mim, porque para algumas pessoas isso é castrador, né? Eu não consegui expressar o que eu queria, eu tive que me colocar dentro de uma forma que a academia me colocou, e agora eu não consigo mais me expressar de outra forma. E aí o trabalho é fazer com que a pessoa saia desse lugar de prisão que ela foi colocada e que ela se colocou também, né? Isso é verdade mesmo. E dentro dessas histórias que você observa, né? O que trava nessas pessoas a ponto dela
ter que escrever para aquele determinado fim, e depois a situação não foi muito agradável, né? Vamos chamar desse jeito. E aí ela chegou a travar. Quais são os exemplos que você consegue identificar de trava interna, né? Porque parece que é uma coisa mais interna da pessoa. Tem muitos tipos de trava. Acho que tem essa das pessoas que passam por esses processos de mestrado, de doutorado, que tem muito a ver com... Elas desenvolvem trabalhos que são muito importantes para a vida dela, demanda muito tempo de vida, muito um olhar delas, e aí elas não conseguiram se expressar da maneira como elas gostariam, porque ela, dentro do ambiente em que ela estava, né, da universidade, eles diziam que ela precisava escrever de uma determinada maneira. E aí elas têm a sensação de que aquele trabalho que ela escreveu, né, que demandou tantos anos de vida dela, não representam exatamente o que ela gostaria. E ela se sente castrada nesse sentido. E o processo daí primeiro, trabalhar essa questão e mostrar que ela tem outras possibilidades. Ela pode escrever isso agora a partir da maneira como ela quer. Ela pode publicar isso de uma outra forma. E tem uma outra trava que eu acho que que talvez ajude muito na fase escolar, que é a trava do medo da folha em branco, né? Ou do branco no sentido, e eu chego lá, eu preciso escrever, e é agora o que eu vou escrever? Isso é muito normal. A pessoa, ela chega lá e ela simplesmente não sabe nem por onde começar, né? E muitas vezes isso está ligado porque, por exemplo, ela leu o enunciado e ela não estudou. E aí é algo que eu também insisto muito, que a gente precisa ter um olhar relacionado à escrita muito reflexivo. A gente tem que entender como é que esse processo de escrita ele acontece. Ele não é simplesmente ir lá e reproduzir as ideias num papel. A escrita ela não é só a teoria, ela é também a vivência da própria vida, né? Ela precisa ser vivenciada. E aí eu posso te dar, inclusive, um exemplo prático disso, que eu sempre dou para os meus alunos. Eu posso chegar numa sala de aula e falar: olha, eu tenho uma caixa com um monte de informações para vocês sobre luto. Eu tenho pesquisas, eu tenho conversas com estudiosos, com terapeutas, psicólogos, pessoas que vivenciaram o luto. E tem uma pesquisa muito interessante feita pela Universidade de Harvard, que diz que 30% das pessoas que vivenciam um processo de luto desenvolvem depressão profunda. Agora eu quero que vocês escrevam em cima desse material. A nossa primeira reação quando a gente olha para um material é teorizar esse material, ou seja, a gente reproduz sem nenhum tipo de capacidade de reflexão em relação àquilo. E aí o texto nasce mais ou menos assim. De acordo com... O luto é uma das dores mais difíceis que uma pessoa pode vivenciar. De acordo com pesquisa feita pela Universidade de Harvard, 30% das pessoas que passam por isso desenvolvem depressão profunda. Para o pesquisador fulano de tal, para lidar com isso, você tem que fazer isso, isso e isso. Foi exatamente assim com fulaninha de tal. E aí, mesmo que você tenha tido uma pessoa da sua família que morreu recentemente, esse texto não vai trazer nenhum tipo de identificação para você, que é totalmente diferente de um texto que é vivenciado. E você não precisa vivenciar todas as experiências do mundo para saber fazer isso. Você simplesmente precisa olhar aquele material com atenção e perceber como é que o luto se apresenta na vida de uma pessoa, no dia a dia, na vida, no cotidiano. E aí o texto nasce assim. Todos os dias eu colocava 5 pratos na mesa. Agora eu coloco apenas 4. Antes haviam 2 escovas de dente no banheiro. Hoje é apenas uma. Todos os dias ela colocava um par de chinelos embaixo da mesa. E todos os dias eu reclamava com ela. Hoje o par de chinelos não está mais lá.
E é assim que o texto começa, de um aluno meu, para falar sobre a dor da morte da mãe dele. E aí a diferença é, mesmo que você não tenha vivenciado uma situação de luto na sua família, isso te encontra no lugar das suas próprias perdas. E a perda não pode ser necessariamente a morte, pode ser uma separação, pode ser um filho que saiu de casa. Mas por quê? Porque ele carregou o profundo junto, ele carregou a vivência da própria vida no texto. E isso faz muita diferença, a maneira como a gente olha. E o mais bonito é que quando a gente passa a olhar o texto por esse lugar, não existe mais folha em branco, porque a gente percebe que todas as vivências, tudo que acontece no mundo, ele é experimentado e ele é vivenciado por você todos os dias, qualquer coisa. Situação econômica, política, social, você vivencia isso o tempo todo. E essa mudança de olhar faz com que você comece a desenvolver o texto com mais autonomia e com uma capacidade de reflexão muito mais bonita do que simplesmente ficar decorando dados e tentando reproduzir informação. Uma coisa um pouco mais poética até. Por exemplo, dependente do ambiente escolar, alunos que produzem vídeos, professores também que utilizam a ferramenta do audiovisual, como é que a escrita pode diferenciar um trabalho desse? Porque você tem que escrever um roteiro antes de mais nada. Sim, tem que escrever um roteiro. E você sabe que recentemente eu não tinha tanta experiência do roteiro e eu tive que fazer isso recentemente. E aí eu percebi que eu acho que a escrita, ela ajuda muito a gente a desenvolver esse olhar para a gente e para o outro. E eu super óbvio que eu estou falando aqui, mas isso não é. A própria escrita mostra que a gente não está olhando para o outro. A gente escreve muitas vezes, eu falo que a gente erra o lugar de escrita, né? O primeiro erro é errar o lugar de escrita. Errar o lugar de escrita é errar. A gente deveria sempre produzir qualquer conteúdo de quem a gente é e não de quem a gente está. E essa é uma diferença enorme. Eu sou, e aí o que eu sou é tudo que eu carrego dentro de mim, a minha história, o que faz meu olho brilhar, como eu me reconheço no mundo, né? Eu sou filha do Paulo, da Lígia, que vieram de Pernambuco para São Paulo, eu gosto de cozinhar, eu tenho 2 filhos, esse é o meu lugar de escrita. Agora, o lugar em que eu estou é o lugar... Eu, editora-chefe da revista, autora de 2 livros, eu já me coloco num lugar acima. E aí, quando eu me coloco num lugar acima, eu já não te acesso no mesmo olho no olho. E isso é muito comum, a gente faz isso sem perceber. Diretor de empresa escrevendo do lugar de diretor, daí ele não consegue ter um texto que acesse o funcionário, porque ele não está olhando para ele. Então, quando for escrever um roteiro, quando você for oferecer um material, eu acho que o mais lindo da escrita é esse exercício constante que a gente precisa ter de empatia, de perceber o outro como parte integrante do processo. A gente não faz só para a gente faz para a gente faz para o outro, né? É lógico que esse outro não deve ser... Tem gente que me escreve assim, mas eu tenho que escrever para agradar o outro. Não, não é sobre agradar o outro. É sobre perceber que o outro está ali. É sério. As pessoas não se dão conta que o outro está ali. Elas escrevem quase que falando com o próprio umbigo. Sim, sim. E nesse caso, né, você vai apresentar um material, por exemplo, você vai apresentar um audiovisual, que você vai envolver uma classe inteira, você vai envolver outras pessoas. Aí mais do que nunca pode estar utilizando dessa metodologia, né? Sim, super, porque você nunca pode esquecer com quem que eu estou falando, né? Com quem que eu estou falando. É sempre essa troca, né? Exato. E assim acontece para o cinema também com a escrita. Porque eu vejo, às vezes, você vê que tem a escrita de uma história, ela pode começar pelo fim, não necessariamente pelo início daquela história. Sim, é uma maneira, né, de você fazer a construção.
O que eu digo é que quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente constrói as nossas narrativas, mais a gente vai se sentindo confortável nisso, de criar caminhos diferentes, né? Quando a pessoa está muito travada, com muita dificuldade, eu peço para ela seguir o caminho padrão, um caminho começo, meio e fim, né? Uma estrutura assim. Aí eu falei, conforme você vai escrevendo, você vai perceber, eu posso sair, voltar, eu posso trazer o final e aí mudar a forma como eu estou construindo. Isso é muito interessante. Tem algumas dicas que você deixaria assim para os professores, para os alunos, para que esse trabalho da escrita afetuosa realmente se dê também dentro do ambiente escolar e como eles podem desenvolver? Tem uma coisa que eu faço muito com os meus filhos, né? Eu tenho um casal de gêmeos de 11 anos e que eu acho muito legal. Às vezes a gente tem dificuldade, isso é super normal, isso vale para professores, eu já ouvi professores falando disso, eu já vi alunos falando disso, porque essa questão da escrita, ela está muito impregnada no próprio material didático, né? Às vezes o próprio material didático, ele já coloca a escrita de um jeito que nos afasta, né? E aí eu proponho sempre, né, os enunciados de exercícios ou a maneira como o conteúdo é colocado, é um conteúdo de uma linguagem dura, às vezes, né? E, assim, não é uma crítica, assim, ao autor. A gente precisa entender que a gente faz parte de um ciclo, a gente faz parte de um mundo de uma sociedade em que a escrita, às vezes ela é usada como algo para nos diferenciar e não para nos igualar. Quando eu acho que a escrita deveria sempre nos igualar. Então, e aí a gente não desenvolve uma capacidade reflexiva e quando a gente vê, a gente está nesse lugar distanciado, né? E aí eu faço um exercício com os meus filhos, vamos reler isso, só que contando. Como é que seria isso, né? E aí eu faço uma outra leitura falando como se eu estivesse aqui conversando com você, né? Vou dar um exemplo. Era um exercício que falava assim, coloque aqui os seus pontos de referência, que eram ligados para que você identificasse os pontos de referência do que era da sua casa até a escola. E aí eles olharam para mim com uma cara de tipo, não vou fazer, fecharam o livro, não entendi nada. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Aí eu falei, vocês sabem o que é ponto de referência? Aí eles, não. Eu falei, são todos os lugares por onde você passa todos os dias. Então, quando você vai da casa até da sua casa até a escola, por onde você passa? A gente passa pela farmácia, a gente passa pelo hospital, a gente passa pelo supermercado. Eu falei, então, todos esses lugares por onde vocês passam todos os dias são os seus pontos de referência. Um exercício muito... aí isso tudo se torna mais fácil. Ou, às vezes, a gente lê junto um conteúdo de história, de geografia, e depois a gente conta um para o outro, do nosso jeito, sabe? Que aí se torna mais próximo. Uma outra coisa que eu acho super bacana, que de repente os professores podem incentivar os alunos a fazerem, e os alunos podem fazer, é você fazer o seu pequeno dicionário afetuoso de palavras. O que é isso? É do tipo você pegar todas as palavras que causam entraves, né? Que podem estar no teu material didático, ou que podem estar presente na rotina, e você escrever sobre o que é aquilo de fato na vida. Vou dar um exemplo que eu dei para um pessoal de uma empresa agora, né? Que eu sugeri esse exercício. Colaborador, né? Que as pessoas usam, os colaboradores. Eu falei, vamos lá, o nosso dicionário afetuoso. O que é colaborador? A pessoa que trabalha todo dia ao meu lado. Então, a pessoa que trabalha todo dia ao meu lado. E aí você vai percebendo o tanto que as palavras, elas na verdade carregam e como elas têm essa possibilidade de nos aproximar. Esse exercício é quase como um descascar cebola em relação às palavras, sabe? E a gente pode fazer isso o tempo todo com as coisas, né? E parece que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que vai nos ajudando a pensar sobre a própria escrita e a pensar sobre a própria palavra.
E você acha que a multidisciplinariedade, né, esse caminho da escrita pode percorrer por todas? Sim, super, tudo, né? Não é só sobre português, sobre redação, é história, geografia, biologia, é física, é química. Por quê? A gente está o tempo todo, quando o professor entra em sala de aula, ele está construindo uma narrativa. Quando a gente cozinha, a gente está construindo uma narrativa. Tudo que a gente faz, a gente está construindo uma narrativa. E assim, a gente não tem ideia do poder que a palavra exerce. A palavra exerce poder, né? E eu acredito no poder de nos aproximar e de nos transformar, né? Então, a gente presta atenção nas palavras que a gente usa para explicar as coisas. Está acessível? As pessoas estão entendendo. Às vezes uma questão de um não entendimento de física ou de matemática não diz respeito à matemática ou à física, diz respeito à maneira como eu estou contando aquela história. E pode ter várias formas de contar a mesma história. Pode ter. Antes da gente entrar aqui, estava tendo uma aula em que eu estava fazendo um carrinho para mostrar um conceito de física. É uma construção de história. Através de algo lúdico, ela está construindo uma história, ela tem a palavra, ela usa aquilo para explicar algo, trazendo para o próximo, com elementos possíveis, né? Papelão, canudo, tal, e ela estava explicando uma determinada lei da física. É uma construção de narrativa próxima, né? Isso. E dá para trabalhar com essa escrita afetuosa em todas as séries. Todas as séries. Eu sempre... Uma pessoa... eu brinco que quando professores passam pelos meus cursos, né, eles saem... Eu fico muito feliz, porque eu falo, imagina se a gente vai embutindo esse olhar da escrita como uma relação, já desde que a criança é pequena, para ela parar de achar que é só sobre técnica, né? E ela passa a vivenciar isso. Eu acho que a gente desenvolve uma comunicação mais humana, uma relação mais próxima com o outro. E eu falo que o meu sonho é um dia que a escrita, ela não existe assim, escrita afetuosa. Nem vão lembrar mais de escrita afetuosa, porque a escrita afetuosa virou a própria escrita, né? Ela vai sempre encontrar o outro. Interessante. Tem também uma questão que eu acompanhei muito tempo a educação, né? E uma das situações que eu me peguei foi por onde a pessoa começa a se alfabetizar. Então, para mim, eu sempre tinha aquilo de quando ela começasse a escrever e a ler. Daí, até que eu cheguei e deparei com uma situação que eu tive que registrar. Na verdade, a leitura havia já começado, né? Quando uma aluninha que ainda não estava alfabetizada pegou um livro com figuras e a professora foi estimulando ela a contar o que ela estava vendo nas figuras. Então ela fez uma história, né? Ela percorreu uma narração sem mesmo antes estar alfabetizada. Então eu acho que é o princípio de todas as coisas, né, Ana? Você sabe que meu filho teve muita dificuldade com a alfabetização, muita mesmo. E aí ele teve um dia que eu tinha que acompanhar muito ele em casa, nos exercícios, e um dia ele tinha que fazer um resumo, né? E aí, então, o que eu fiz? Primeiro a gente conversou, né, sobre o que seria, como era, a gente falou, fez oral. Aí eu olhei para ele, eu falei, vamos escrever agora, filho? Aí ele virou e falou assim para mim, mãe, eu posso desenhar antes de escrever? Aí eu falei, isso vai te ajudar? Ele falou, vai. Ele fez uma história em quadrinho e depois ele escreveu e fez o resumo. E aí naquele momento eu entendi que ele gosta muito de desenhar. A via do desenho é uma via importante de expressão para ele. Tanto que até hoje ele faz histórias em quadrinhos e ele desenha muito. Então eu acho que a gente às vezes precisa ter, né, essa abertura, essa delicadeza, essa sensibilidade de percepção
que as pessoas não são iguais e nem todo mundo vai pela mesma via, né? E o que você falou é isso, ela foi tentando pelo desenho com que ela contasse, né? E às vezes pode vir de diferentes formas, né? Exatamente. Aí eu acho que é exercer a sensibilidade, né? A sensibilidade. Do aluno, porque dependendo você atinge mais, ajuda a estimular a escrita mais para um lado, igual no caso do seu filho, no caso dessa menina que eu vi que não estava alfabetizada, mas ela conseguiu concluir uma linha de raciocínio, né? Então você vai induzindo eles a destravar e criar um processo de identidade interno mesmo. Sim, é isso mesmo. Ah, muito bom, viu? Você já deu muita aula para professores, né, para ajudar. Ou teve algum exemplo, alguma situação que você pode trazer aqui, até para nos inspirar, de desafios que você encontrou e de como você conseguiu fazer esse contorno para que essa escrita saísse? Eu acho que uma coisa que é muito difícil para a escrita é você sair desse lugar das certezas, né? Do tipo, eu sempre falo que a gente aprende a escrita como se ela fosse o tronco da árvore, e a escrita diz respeito à raiz e as várias possibilidades de escrita que você tem. Eu tive uma professora que me marcou muito porque ela teve no meu curso porque ela dizia que o sonho dela era escrever um livro. Mas ela, quando ela ia escrever um livro, ela era barrada pela técnica e pelos conceitos do que seria um bom livro didático, e ela não conseguia seguir em frente. E aí e para não ajudar, o pai dela tinha ainda virado para ela e falou assim: "Ah, você sempre escreveu também. Eu achei que você seria uma ótima escritora, mas isso não aconteceu." E ela, sei lá, não tinha nem 40 anos. Eu falei: "Gente, que determinismo é esse, né?" E aí, eu acho que é muito bonito quando você percebe que é simplesmente apontar o caminho. E o texto final de conclusão do curso, o texto final de conclusão do curso dela era um texto muito bonito, muito sensível, que eu olhei, eu não sei quem disse para você que você não é escritora, mas eu estou dizendo, as palavras te pertencem, você é escritora, então escreva e não deixe mais ninguém te dizer que você não é. E aí e eu sei que ela já está escrevendo um livro, não sei se ele é didático, se ela é um livro infanto-juvenil, mas eu acho que isso ajudou demais, assim, ela. Às vezes a gente se apega muito, a gente tem que olhar muito para esse lugar que a escrita ocupa na gente, como isso foi cristalizado na gente como algo de certeza, daquele caminho em que as minhas emoções não cabem, em que em que não existe espaço para mim. Existe, né? Existe mesmo, e ele pode permanecer mais do que nunca dentro do ambiente escolar, né, para esses alunos do projeto de vida. Isso vai impactar na carreira deles. Muito, né? Muito, assim, porque tem desdobramentos disso, né? De quando a gente olha para a escrita, para esse lugar de tantas possibilidades. Porque as possibilidades, no final, elas não dizem só respeito à escrita, mas a eles mesmos, né? Exatamente. Você acha que é difícil ser autora de livro? Você já escreveu 2. O livro, infelizmente, no nosso país, a gente coloca os escritores como quase como se fosse uma profissão para pessoas que ganharam um dom muito especial ao qual a gente não tem, nunca vai ter. A gente não tem formação em escritora, a gente não tem isso, né? Parece que você nasceu, eu nasci com um dom que ninguém tem. E eu acho isso, eu acho que a primeira barreira é quebrar, né? Eu precisei quebrar essa barreira. Eu falei, quem eu penso que eu soube escrever um livro? Eu sou jornalista, não sou escritora. E aí um dia a gente descobre que a gente pode ser escritora. E eu conheci autores de livros incríveis nesses últimos anos, né? Por exemplo, literatura de periferia, né? De literatura periférica, que eles escrevem sobre a realidade da comunidade deles, e são autores de 20 e poucos anos, e que trazem livros de uma riqueza enorme, mas eles apostaram o quê? Na história de vida deles, e aquilo é muito bonito. E um dia eu perguntei para um desses autores, como é escrever livro para você? E ele me deu a resposta mais arrebatadora, de uma simplicidade incrível.
ele falou assim, eu descobri que escrever um livro é colocar uma palavra do lado da outra. Pim! Essa foi a frase de fechamento, né? Porque esse exercício, quantos alunos, quanta criatividade não tem dentro da escola, né? Quantas coisas não acontecem, eles também podem partir para se sentir um autor, para fazer um experimento. Super, né? Podem fazer seus livros, experimentar. Essa fase da escola ela é muito bonita, tem que ser uma fase de experimentação, né? Eu posso escrever sobre o que eu vou escrever, sobre o que está no teu entorno, né? Exato. Não precisa fugir muito, não precisa usar de tanta criatividade, porque você pode ir relatando as coisas. Exatamente. Muito bem. Gostei muito da nossa conversa. Tenho a certeza, eu também. De que somou muito aqui para esse momento bem especial que nós estamos vivenciando durante a pandemia, com essa ação da Secretaria da Educação, aqui do Centro de Mídias, né? Tem professores que acompanharam essa nossa entrevista, com certeza vão sair daqui muito inspirados. Então, eu agradecer a sua presença. Obrigada. Eu espero que eu tenha inspirado muita gente aí a escrever com coragem e muito afeto e muito amor. Exatamente. Fica aí esse recado seu, então? Isso. Tá bom. Então, Ana, muito obrigada aí por você participar da nossa entrevista. Quero agradecer as pessoas também que estão acompanhando esse nosso momento, né? Que ele seja inspirador para vocês. Tenham todos uma excelente tarde e nós nos vemos em breve aqui no Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Até lá!